Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou a Claire. E eu sou o Zé. E esse é seu espaço agroecológico. Neste episódio, vamos conversar um pouco sobre o que será o primeiro passo a levar em consideração para o seu plantio, e que para a gente é o mais importante. Sempre lembrando, como estamos falando de um sistema, está tudo interligado, e veremos que alguns passos influenciam no outro, mas a ideia é deixar claro os pontos que serão diferentes. Seguimos então para o passo terra. A terra será o passo que focaremos no chão, na superfície que as plantas se apoiam, ou também chamado de solo. Nos sistemas monoculturais, o solo é quase como apenas uma superfície que apoiamos as plantas. Mas aqui não. Para nós, o solo é vivo. E por favor, entenda, quando falamos de terra, estamos se referindo ao material onde as raízes das plantas vão ficar enterradas. Ou melhor dizendo, tudo que está sob os nossos pés, seja em vaso, jardins, hectares, substratos, solo ou qualquer um desses. Vamos generalizar para facilitar o entendimento, ainda mais em um podcast. Podemos falar melhor sobre alguma parte que você tenha interesse. Só mandar um e-mail para a gente ou deixar seu comentário que podemos responder. E quem sabe fazer um episódio especial sobre algum outro assunto específico. Você já viu falar da maior cidade asteca? Conhecida por Tenochtitlan, hoje o que restou dela se encontra no coração da cidade do México. Os astecas possuíam uma cidade incrível, com um sistema de plantio tão avançado que as estimativas são da sua população ser maior que a de Londres na mesma época. Conhecidas como chinampas, os astecas construíram ilhas de plantio, que alimentavam a cidade e que funcionam até hoje. Elas são literalmente ilhas feitas à mão dentro de um lago com o tamanho médio de um campo de futebol e chegam a produzir quase 9 toneladas de comidas e produtos básicos por mês. Eu vou repetir. Um campo de futebol no meio do lago feito à mão há quase 1000 anos ainda é usado para produzir 9 toneladas de alimentos ao mês. E por que estamos te contando isso? Entre muitas coisas, o que eles sabiam e sabem até hoje é como a terra se comporta e de como é possível usar o solo como meio de cultura não só das plantas de interesse, mas também de toda a complexidade viva que existe nela. A terra é viva. Trabalhar com essa vida traz mais qualidade para o seu plantio do que se preocupar com adubos químicos ou venenos na sua plantação. Mas calma que você já vai entender. Aqui o nosso papel será de colocar comida para as plantas, mas é possível fazer isso sem precisar dos adubos químicos como o famoso NPK. E o foco será principalmente em alimentar e diversificar a vida que já existe no solo. E é ela que consegue nutrir com eficiência as nossas plantas. Mas como fazemos isso e por que fazer? E principalmente, para quê? O nosso principal papel, então, será disponibilizar alimento para a vida que existe na Terra. Quando alimentamos o chão, principalmente usando matéria orgânica, diversos seres vivos que vivem no solo comem e depois de usarem o que precisam, acabam liberando outras substâncias, que outros seres vivos também podem utilizar. O que você não come, alguém come. E lembrando, não existe animal que consiga digerir matéria vegetal. Tá que na biologia nunca dizemos nunca. Mas praticamente todos usam micro-organismos dentro da barriga para digerir toda essa matéria vegetal. Esses mesmos micro-organismos existem de alguma forma na Terra e precisam de cobertura de solo
protegendo do calor e da luz solar. A cobertura vegetal e às vezes até animal é um importante processo que encontramos nas florestas, diminuindo o quanto o ambiente perde de água e, claro, alimentando a teia viva de seres na terra, disponibilizando também os nutrientes que são úteis para as plantas. Um processo antigo e muito importante para a saúde das florestas e também do seu plantio. A decomposição. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Conhecido também como apodrecer, o que não passa de seres na sua maioria microscópicos, quebrando em partes menores tudo que é disponibilizado para eles, liberando assim outros nutrientes para outros seres vivos. A decomposição nos plantios agroflorestais acontece quando deixamos os micro-organismos aproveitarem da matéria principalmente vegetal, cobrindo o solo em quantidade e variedades. Nós usaremos o trabalho da decomposição e dos micro-organismos ao nosso favor ao manejar o solo, cuidando do habitat desses seres e proporcionando um ambiente mais propício à vida. Existem algumas formas de otimizar esse recurso valioso da microvida, como em composteiras que aceleram os processos. O uso de esterco de vaca, galinhas e cavalos, ou as chamadas camas de frango. Todas essas que já possuem algumas bactérias, fungos e outros micro-organismos prontos para serem aplicados no solo para o seu plantio. Manter o solo coberto, com disponibilidade de matéria orgânica, é princípio da agrofloresta, muito estudado e fundamentado dentro da agroecologia. Mas e aí, o que você prefere comer? Os ingredientes separados ou o bolo pronto? Quando falamos de nutrientes para as plantas, nós precisamos fornecer também alimento ao solo, que nada mais é que matéria orgânica como folhas, troncos e até, por que não, bichos mortos. A microvida é a responsável em quebrar os compostos de tamanhos maiores, transformando-os em macronutrientes e disponibilizando nutrição para as plantas. Todos esses processos naturalmente estabilizam o pH em níveis ótimos para aquele ambiente, aumentando a diversidade de vida e de interações. Como um dos resultados, se concentra no solo uma das principais substâncias para o plantio, o nitrogênio, o mais difícil de se conseguir e disponibilizar para as plantas em monoculturas, e é o mais caro para produzir do famoso NPK. Quando nos focamos e aceleramos a vida e a diversidade do solo, influenciamos também na quantidade de processos que liberam nutrientes diversos, que não somente nossas plantas usam, mas também uma imensa diversidade de vida presente no solo, das queridas minhocas até insetos, vermes, bactérias, fungos e também os vírus. Assim funciona a natureza. Se você tem espaço e pode fazer uma composteira, por exemplo, você está estimulando a vida, que decompõe a matéria orgânica para depois adubar suas plantas. Mas se você é daqueles que não consegue esperar ou mora em uma área que não dá para fazer a compostagem, como a Claire fez muito bem no seu quintal, a ideia é manter o solo sempre protegido com muita matéria orgânica. E quanto mais diversa, melhor. Ao usar matérias orgânicas, sempre existem alternativas, como o esterco de galinha ou de vaca, que ajudam a acelerar alguns processos. O que a vaca ou a galinha fazem? Animais que comem matéria vegetal decompõem em seu trato digestivo e acabam não consumindo tudo, e disponibilizam através das fezes nutrientes já em pedaços menores para a terra junto da microvida especializada em digerir matéria vegetal. O solo é composto por minerais, matéria orgânica, água e ar. A proporção desses componentes varia, mas todos são fundamentais. Minerais fornecem nutrientes essenciais. A matéria orgânica melhora a estrutura do solo e a retenção de água, enquanto a água e o ar
são vitais para a vida das raízes e micro-organismos, ou os micro-organismos eficientes, para citar a Ana Primavesi, uma importante pesquisadora do solo. E precisamos de um episódio só sobre micro-organismos que já está no forno. Bom, na fazenda fora não tinha nada, absolutamente nada, nem água, nem nada. Comecei com tudo. E no início nós tínhamos de bombear a água para cima para ter água na casa, não? Porque não bombeava. Depois ele subiu sozinho, porque ele começa de dar água. Mas antes era muito dura a terra e não entrava. Agora tem uns 5 ou 6 fontes. A terra tem de ser permeável, não, para a chuva entrar. Então, o problema era só cuidar um pouco da terra com matéria orgânica, não? Então, ela começa a ficar permeável. Então, quando lembramos que o solo, o chão, a terra que a gente pisa é também viva e cuidamos tanto da parte orgânica quanto da parte química do solo, você contribui também para que a água permaneça por mais tempo disponível para as plantas. O que adicionado à função e funcionamento das raízes, nós conseguimos também plantar água. Quando estimulamos a vida no solo, mantemos uma cobertura de vida orgânica, ela retém a umidade, e com o auxílio das raízes, a água consegue penetrar melhor no chão, abastecendo o que chamamos de lençóis freáticos ou os rios subterrâneos. Se estamos ajudando a encher esses rios, também estamos abastecendo as nascentes próximas. E como no caso aqui no meu sítio, nós usamos uma nascente para abastecer a casa. Por que não produzir junto de conseguir mais água para a gente e para todos nós? A cobertura do solo integra benefícios que nós não conseguimos ver diretamente e muito menos mensurar. É o maior estoque de carbono, ajudando assim a regular o clima, sendo responsável por algum controle no efeito estufa. E é a parte orgânica que existe na camada superior da terra de qualquer floresta. E esse carbono, ele circula do solo para os seres vivos que existem nele, para as raízes de seus troncos e folhas e até em nós. Quando comemos um fruto, verdura e até animais que se alimentam também desses seres que chamamos na ciência de produtores, estamos usando e aproveitando deste carbono, elemento essencial para a vida que conhecemos. Materiais mais densos e mais grossos, como troncos e galhos, acumulam pouca água, mas possuem um tipo diferente e maior quantidade de matéria orgânica, que será digerida aos poucos por seres vivos no solo. As coberturas mais finas e mais leves, principalmente as folhas, são decompostas mais rapidamente. E o ideal é ser reposto constantemente. Por isso, plantas que produzem mais folhas e suportam podas constantes são ideais para a produção de sua cobertura. Mas vamos falar das plantas auxiliares mais nos próximos episódios. Acredito que você já entendeu a importância e tudo o que acontece dentro do solo, na terra. E uma importante preocupação que temos que ter com ela é na hora de revirar a terra. Solos saudáveis possuem camadas e cada uma com substâncias, vidas diferentes e especializadas. Muitas das máquinas que são usadas hoje em dia para revirar o solo fazem exatamente isso, misturando essas duas camadas. Até mesmo na hora de cavar o berço ou o buraco para colocar a sua muda, o ideal é não misturar essas duas camadas, que visivelmente é possível notar a diferença de cor quando você cava, sendo a camada mais escura a superior, pois é composta de matéria orgânica, e uma camada mais clara por baixo e com menos vida. Claro que outra característica que você deve levar em consideração é de como é o seu solo. Mais arenoso, pedregoso, muito claro, muito vermelho.
já foi muitas vezes usado em monocultura? Todas essas características podem dificultar para o começo e até algumas plantas podem não curtir a terra onde você mora. E vamos aprender melhor sobre isso nos próximos passos. Mas se eu posso te dar uma dica para o começo da sua agrofloresta, a dica é: consiga matéria orgânica. Seja podando o que você já tem na sua área, pedindo aos vizinhos para juntarem um canto que você pega depois, eu mesmo já fiz muito isso e faço até hoje, ou converse com a administração do seu município sobre a coleta e podas. E comece a pensar em inserir no seu planejamento espécies que possuem como objetivo serem matéria orgânica para o seu sistema. Existem alguns cuidados com o uso de qualquer matéria orgânica. O principal que muita gente se preocupa é o mau cheiro e atrair insetos no processo de decomposição. Decompor é diferente de apodrecer. Para que isso não ocorra, a decomposição requer alguns cuidados, como a entrada de oxigênio. E através de um bom manejo, é possível você ter uma composteira eficiente, sem cheiro e na cozinha do seu apartamento. A principal diferença sempre será o tamanho e a complexidade que você consegue. Em sistemas agroflorestais, o manejo do solo envolve técnicas que imitam processos naturais. Isso inclui a adição de matéria orgânica, o uso de plantas de cobertura e plantas auxiliares para manter a fertilidade e a saúde do solo. Essas práticas não só melhoram a produtividade, mas também a resiliência do sistema agroflorestal como um todo. Se você tem dúvidas sobre a diferença entre agroflorestas no vaso e em maiores espaços, continue escutando os nossos episódios, mas não deixe de nos mandar a sua pergunta. Resumindo então de uma forma bem simples, você tem que entender como está seu solo. Áreas muito usadas em plantios de monocultura ou que ficaram muito tempo expostos ao sol direto possuem uma vida no solo limitada e, claro, quase nenhuma cobertura. Então é preciso criar mais condições fora e dentro do solo para que a maior quantidade de seres vivos voltem para o local. E aqui falamos de fungos, besouros, minhocas, bactérias e até cupins. Sim, cupins. Nunca se esqueçam dos serviços ecossistêmicos. Mas eu acho que vocês já entenderam que quanto mais vida, melhor. Todos os ciclos de nutrientes acontecem ali mesmo, fornecendo direta ou indiretamente para suas plantas e até animais, acumulando matéria orgânica e água, o que vai zerar o uso de insumos externos e até diminuindo a quantidade de irrigação. E sim, nós vamos falar sobre isso. Sei que falando de jardins em cidades, isso pode trazer animais indesejados, mas em qualquer tipo de plantio, toda medida de cuidado é mais que bem-vinda. Mesmo uma mordida de formiga pode incomodar bastante, ou no meu caso, quase perder o dedo fugindo de marimbondos. Vocês se lembram quando dissemos no episódio anterior que as queimadas liberam o gás carbônico que está estocado nas árvores e no solo? Sabe o famoso solo preto que é ótimo para suas plantas? Pois é, aquilo ali é sinal claro que a terra está cheia de carbono e vida. 300 bilhões de toneladas cúbicas de carbono estão literalmente debaixo dos nossos pés, o dobro do que encontramos nas árvores e no ar, incluindo toda a floresta amazônica, as gigantes sequoias e todo o pasto das savanas. E aqui precisamos voltar a falar de como a monocultura está na contramão disso tudo, onde a ideia é apenas extrair esse carbono do solo, exaurindo áreas dessa substância tão essencial para a vida. Você é feito de carbono. Então acho que o nosso ponto está mais que claro. Não é apenas plantar árvores que vai ajudar a salvar a nossa espécie, mas também cuidar do nosso solo. Um dos maiores danos causados por essa loucura capitalista é interferir nos ciclos das substâncias em todo o planeta. Claro que o mais conhecido é a água.
Porém, outros compostos tão importantes quanto são ignorados, como o carbono, por exemplo, que está presente no solo, nas plantas e em cada um de nós. Os seres vivos são os maiores circuladores de carbono, todos eles, todos nós. Se estiver perto de você algum lugar onde a terra é mais escura, tente pegar um punhado, observe e até cheire a terra. O que você reconhece? A terra com coloração escura é o que chamamos de saudável. A terra preta, úmida e com cheiro de terra. A coloração e o cheiro é indicativo claro da presença do carbono preso ali no solo. Tudo em forma de vida, a mais pura e simples, desde bilhões de bactérias, vírus, vermes e pequenos insetos, se alimentando, vivendo e morrendo em um espaço menor que o punhado de terra que você pegou para cheirar. E todos esses seres, no seu ciclo de vida e morte, sem sair do escuro do subsolo, é o que alimenta também a gente, de certa forma. Você nunca ficou sabendo de mutirão para adubar a floresta amazônica, certo? São esses ciclos de substâncias que fazem isso a cada minuto, a cada segundo, de graça, sem parar. Mas nem tudo são flores. Bom, nesse caso, quase ao pé da letra. Pois qual é o primeiro passo da monocultura? É sempre limpar as áreas, às vezes com máquinas e muitas vezes com fogo. Quando a vida do solo não morre por conta do calor do fogo, ela morre pela exposição ao sol, o que tira a maior parte das substâncias que estavam ali nas cadeias alimentares tão complexas, na terra, nas folhas e nas árvores. Bom, acho que é isso. Finalizando, é lembrar que a terra é viva, se alimenta e também faz parte do seu plantio. Alimente a terra, que ela cuida de alimentar e mantém as suas plantas saudáveis e você também. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. No próximo episódio, prepare-se para descobrir como uma boa gestão de água pode potencializar o crescimento das florestas, economizando este recurso e garantindo um ciclo de vida complexo e produtivo para as plantações agroflorestais. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar. Mande esse podcast para todo mundo. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Florestas ou nada. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.